Bom dia, pessoal. Nessa aula 8 eu vou abordar o conceito de gráficos de posição, velocidade e aceleração, para o movimento uniforme e para o movimento uniformemente variado. Para isso aqui, mostrar direito esse conceito para vocês, eu peguei um FET, que é uma simulação que está disponível na internet. Então está aqui a página, depois eu passo direitinho para vocês. Vocês entram no site, vão instalar no computador, Alguns aplicativos ele consegue rodar online. Se é Linux, ele roda online. O Windows eu acredito que tenha que instalar, Enfim, eu uso o Linux aqui, então não sei dizer sobre o Windows. Mas eu passo o site direitinho para vocês poder estar trabalhando na casa de vocês com essa simulação que se chama o Homem em Movimento. Então, o que tem nessa simulação de interessante? Então, aqui a gente tem um homem, que seria a nossa partícula, vamos pensar assim, e eu tenho posição, velocidade e aceleração. Nesse primeiro momento, vamos entender o seguinte: vamos colocar esse rapaz aqui na posição de menos 10, certo? Menos 10. Então, essa é a posição inicial dele, ó, a menos 10. Vou botar aqui a menos 10. Tá? O que mais? Vamos atribuir uma velocidade positiva, vou botar aqui velocidade 1, e aceleração, vamos botar 2. O que acontece quando eu tenho velocidade e aceleração com o mesmo sinal? Velocidade positiva indica que ele vai estar se movimentando aqui para a direita, e essa aceleração vai fazer com que essa velocidade aumente. Então vamos rodar aqui para vocês observar. Certo? Então eu estou observando ali que o vetor velocidade, que é aquele vetor que está aqui embaixo, certo? O vetor velocidade está cada vez aumentando mais. Então, para ele não bater no muro aqui, eu vou travar ele. Então, o que a gente observou, certo? Que essa velocidade cada vez ela aumenta mais, Então, um movimento chamado de movimento acelerado. Agora, vamos pensar o seguinte: se eu colocasse ele lá atrás, vamos limpar esse aqui, colocar ele lá atrás, posição de novo de menos 10, essa velocidade eu vou botar como sendo, vamos botar aqui um valor 2, certo? E uma aceleração agora menos 1, Vamos botar até um valor aqui 3, 3 e menos 1. Então eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa. Então, rodando aqui, só para a gente observar, eu estou observando que a velocidade está diminuindo, cai a zero e ele inverte o movimento. Ou seja, o que aconteceu? Com a aceleração negativa eu vou ter um ponto de inflexão, ele vai, para e volta, certo? Então, chamado de movimento desacelerado no primeiro momento, e depois ele começa a ser acelerado no sentido negativo do movimento. Agora vamos para uma outra situação. Vamos botar ele aqui na frente, vamos limpar aqui, vamos botar ele lá na posição de mais 10. Vamos botar uma velocidade agora negativa, vamos botar aqui um menos 2, então velocidade negativa ele vai para a esquerda, certo? E uma aceleração também negativa, Então vamos rodar aqui, ó. Velocidade negativa e aceleração, deixa eu botar direitinho, aqui, vamos limpar aqui, menos 2 e aqui botar menos 1, tá? Agora sim, o movimento é acelerado, só que é para o outro lado, Então, o que eu observo? Que essa velocidade está aumentando, só que negativamente, devido a uma aceleração ser negativa também. Então, eu já começo a observar algumas coisas. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Pode ser acelerado para a direita ou pode ser acelerado para a esquerda. E se eu tiver, vamos botar ele aqui, limpar, e vamos botar ele aqui de novo. Vamos botar a velocidade agora negativa. Vamos botar aqui um menos 3. E aceleração positiva, certo? Vou botar mais um aqui. O que vai acontecer se eu tenho velocidade negativa? Ele vai para a esquerda. Com aceleração positiva, deve voltar e parar. Então ele ali, vai chegar a um determinado ponto, ele para, inverte o movimento e agora começa, ele estava desacelerando e agora começa a acelerar em sentido contrário,
Ou seja, eu observo que quando eu tiver a minha velocidade e a minha aceleração com o mesmo sinal, positivo e positivo, um movimento é acelerado para a direita, né, no sentido do referencial. Se eu tiver velocidade negativa e aceleração negativa, o movimento também é acelerado, só que para a esquerda, certo? Agora a gente vai interpretar os gráficos. Vamos olhar os gráficos. Aqui nessa aba aqui vocês podem mudar, ó, introdução, gráficos, né? É interessante que aqui nos gráficos vocês podem observar os gráficos de posição, velocidade e aceleração e pedir para mostrar os vetores, vetor velocidade e aqui o vetor aceleração. Então nesse primeiro momento vamos botar ele lá na posição de menos 10 com a velocidade de 1 metro por segundo e a aceleração vamos botar aqui de 0,5, certo? Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, né, que o que vai acontecer com o gráfico de posição. Então vamos lançar o movimento ali, a velocidade, ó, devido a ter um valor de aceleração aqui, a aceleração não é zero, então não é um MRU, é um MRUV, certo? O gráfico de posição, ó, começa a nos mostrar que é uma equação de segundo grau, tá aqui ela, né? O gráfico de velocidade é uma equação de primeiro grau, isso aqui é uma reta. E o gráfico de aceleração é sempre constante com um valorzinho de 0,5 que não aparece aqui na escala, porque é uma escala está muito pequena. Então vamos aumentar um pouquinho essa escala aqui, né? Ou diminuir, na verdade, essa escala aqui. O certo seria diminuir, né? E não aumentar, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Agora vamos para outra animação aqui. Vamos botar a posição de menos 10. Tentar reduzir essa escala aqui. Aqui o certo seria reduzir essa escala aqui, né? Bom, posição de menos 10, a velocidade eu vou botar aqui como sendo 1, certo? E a aceleração também como sendo 1. Então eu vou observar que esse gráfico de posição ele vai ser uma curva, que é uma equação de segundo grau também, e um pouquinho mais acentuada. Então observem aqui, né? Olha aqui, ó, os vetores de velocidade e aceleração, tá? São as flechinhas. O gráfico de posição, ó, ele já começa a subir agora mais rapidamente, né? Começa a crescer mais rapidamente. Então, isso aqui é interessante a gente notar. Ele sai lá da posição menos 10. Quando ele passa aqui pelo zero, ó, né? Ele continua com o movimento acelerado, ou seja, ele não inverte o movimento em tempo nenhum, né? E aqui, ó, a velocidade também, né, ela começa com o valor zero, aqui está mostrando praticamente quase zero, né, mas eu tinha botado 1 aqui, ó, certo? 1 e vai crescendo. Então isso aqui é um gráfico de uma função linear, aqui é uma função quadrática. Agora vamos fazer uma outra animação. Vamos pegar uma posição de menos 10. A gente tinha colocado a velocidade de 1, agora eu vou botar aqui a velocidade de 1, mas com aceleração de 2, ou seja, vai estar mais acelerado. O que isso vai mostrar no nosso gráfico? Vai mostrar que esse gráfico de posição aqui, ó, em vez de ele ser aqui como estava o outro, ele vai ser cada vez, né, mais inclinado, certo? Isso é que é importante a gente observar nesse momento, certo? Que é essa intenção quando a gente trabalha com gráfico, né? Só olhar o gráfico e reconhecer que tipo de movimento que está acontecendo. E o gráfico aqui ele é crescente, como é chamado na matemática, certo? Aqui é uma função constante, gráfico crescente, e aqui também, né, é uma parte da parábola aqui, ó, que a gente tem, só um lado dela que está aparecendo aí para vocês. Vamos para a última simulação com ele saindo da posição menos 10. Vamos botar aqui a velocidade como sendo 1, certo? Isso vocês podem fazer em casa, eu sugiro que vocês façam em casa para vocês aprenderem, certo? E agora o que acontece? Observem o gráfico, né? A aceleração agora é 4, então é uma aceleração maior do que as anteriores, que era 1, depois 2. Aqui deu um estouro, ele bateu na parede aqui, né? Então o que acontece? A aceleração maior produziu um gráfico mais inclinado ainda, certo? Depois ele parou, a velocidade caiu a zero. Era essa a ideia. Agora vamos fazer uma simulação onde eu tenho lá uma aceleração negativa. Então eu vou
fazer com que ele saia da posição menos 10. A velocidade eu vou botar aqui um valor igual a 6. Vamos limpar isso aqui, né? Menos 10, 6. E aqui ele vai ter a aceleração menos 1. Então observem, velocidade positiva e aceleração negativa. O que vai acontecer? Ele sai daqui, ó, a velocidade é positiva, aqui ainda é positiva, ela vai cair a zero, porque ele tem uma aceleração em sentido contrário. Esse vetor aqui é o vetor aceleração e esse aqui é o vetor velocidade. Ó, aqui a velocidade caiu a zero, ele parou, agora inverte o movimento. Olha o gráfico aqui, ó, chegou no ponto mais alto da minha curva. Agora ele começa a se movimentar em sentido contrário. O gráfico aqui, ó, passa pelo zero. Quando ele passar por esse zero, o gráfico vai estar passando aqui pelo zero também, certo? Então isso é uma parábola, né, com cavidade voltada para baixo. É interessante vocês fazer essas relações aí lá com a matemática do 9º ano, né? Quando vocês aprenderam a fórmula de Bhaskara e fizeram gráficos de funções, eu acredito que tenham estudado isso. Se não estudar esse ano, vocês vão estar estudando. Então, é interessante vocês observar que quando ele passa, né, o gráfico passa nesse ponto aqui, ele chega nesse ponto aqui, ó, é o ponto onde ele para, é inflexão, ou seja, a velocidade era positiva, aqui a velocidade é zero e aqui a velocidade é negativa. Quando esse gráfico aqui, ó, passa por esse ponto aqui, ó, é o ponto de velocidade zero. E se eu rebater aqui em cima, ó, é aqui em cima, velocidade zero. Aqui a velocidade é positiva, vai diminuindo, diminuindo, chega a velocidade zero, que está aqui, posição, quando ele passa nesse ponto aqui. Depois a velocidade é negativa, certo? E a aceleração era menos 1, né? É sempre constante. Esse gráfico aqui é chamado de gráfico decrescente, certo? Vamos limpar agora, vamos botar uma outra situação. Partindo da posição menos 10, a velocidade igual a 8 e a aceleração agora um pouquinho maior, menos 2. Então observem o que vai acontecer aqui com uma aceleração menos 2. Olha ali, ó. Aqui é o gráfico, né, de aceleração, que é o vetor de aceleração, que é verde, e aqui de velocidade. Parou, olha ali, ó, parou, vou dar um stop aqui. O gráfico de posição, né, tá no ponto mais alto da minha curva aqui. Aqui a velocidade está passando no zero, ele está parado, indica que ele inverte o sentido de movimento. Sabe? E agora ele começa a acelerar em sentido contrário, certo? Por que isso aconteceu? Por que ele estava andando para um lado e parou, né, inverteu o sentido e começou a se movimentar para o outro? Porque eu tenho a velocidade inicialmente positiva e com aceleração negativa. Então isso faz como se fosse uma mola, ele vai até lá adiante, para e volta, tá? E a última situação aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acho que é importante, vou botar aqui a velocidade de 12 e com a aceleração de menos 4. Ó, o que eu quero que vocês observem é esse gráfico aqui, ó. Estão vendo? É uma curva bonitinha, né? E essa curva agora, quando eu aumento a aceleração, essa curva aqui vai ficar um pouquinho diferente, ela vai ficar mais fechada, certo? Então vamos limpar ele aqui, menos 10, 12, menos 4, e vamos lançar ele para o movimento. Olha ali, a aceleração é enorme, né? Então faz a velocidade cair a zero. Olha ali o gráfico, né? Chegou no ponto mais alto da curva aqui, e agora ele começa a aumentar a velocidade, né, em sentido negativo, certo? Então com esse FET aqui vocês podem trabalhar os gráficos de posição, velocidade e aceleração. Isso vai ajudar bastante vocês no conteúdo de matemática relacionado a funções, tá? Então eu vou deixar o site aqui, o endereço direitinho, né, para vocês conseguirem baixar esse aplicativo, né, e rodar e estudar por ele, certo? Um abraço a todos aí e boa semana.